você sabe que no nosso quadro Vida em Família nós temos aqui uma parceira muito preciosa, muito abençoada e que sempre também traz convidados preciosos, né? Conosco nós temos Vanessa Rezende. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, pastor Jean? Bom tê-la conosco aqui mais uma vez. Muito obrigada. Para mim sempre é uma honra, você sabe, né? Eu sei disso. Você sempre também nos honra com a sua participação, Obrigada. Com os temas. Aliás, os nossos telespectadores também gostam muito dos temas que você sempre traz para a gente aqui, né? E nós temos a Dayana Marinho, que também já é conhecida nossa aqui da casa e que é fonoaudióloga, é cantora também. Aliás, nós vamos ter você aqui, Dayana, para cantar também, viu? Já vamos agendar com a nossa produção. Dayana canta muito, tem várias músicas dela que tocam na Rádio Super. Seja bem-vinda, viu, Dayana? O prazer é todo meu de estar aqui. A gente vai falar sobre um tema que é muito importante, autismo, que cada vez mais tem se tornado mais comum, né? Antigamente, eu me lembro que há pelo menos uns 15 anos atrás, não se falava tanto sobre autismo, né? Verdade. Hoje o assunto está bastante em voga. E aí a gente tem algumas perguntas, né, que nos chegaram e a gente quer já trabalhar com essas perguntas e nós vamos colocar a primeira delas na tela para vocês responderem. O que é o autismo? Isso. Fiquem à vontade para responder, viu, Dayana? Você e Posso Vanessa. começar aqui, Dayana? Claro. Bom, antes de falar, pastor Jean, sobre o que é o autismo, eu quero dizer assim para as pessoas que estão nos assistindo que quando eu pensei em trazer esse tema, né, eu conversei com a Dayana, com a Soraya, as meninas que já estão aqui no estúdio, o desejo de falar desse assunto, porque ele é muito interessante. Eu acho que as pessoas que assistem vão gostar de saber sobre isso. E principalmente você que tem filhos, que você é pai ou mamãe de uma criança autista, quero te dizer assim que quando nós vamos ser pais, né, eu sou mãe, Deus me escolheu para ser a mãe dos meus filhos. Então Deus escolheu para gerar no seu ventre uma criança autista. E deu a você uma criança muito especial, porque você é uma mãe, um pai também especial. Sim. E Deus, ele nos capacita para podermos exercer a função para a qual ele nos chamou. Então a gente está aqui hoje para passar sobre o autismo, para conversar com você sobre esse tema e para dizer a você que possui um autista na sua família, que você vai ser muito bem-vindo aqui no nosso programa. A gente quer passar informações, te ensinar algumas coisas, trocar conhecimentos, né, Dayana, para que você possa ser cada vez pais e mães, né, melhores nessa função de ser pais de autista. Agora, o autismo é uma doença ou não? O autismo, pastor Jean, ele é uma síndrome, porque ele não tem uma causa assim, específica. O que a gente conhece, que as pesquisas mostram, e a prática, a vivência com pessoas autistas, é que o autismo ele afeta assim, 3 áreas importantes na vida da pessoa, que é a questão da linguagem, por isso que a Dayana, como fono, está aqui para passar para a gente essa experiência. É isso que eu queria perguntar, você precisa de uma equipe multidisciplinar. Isso, afeta a linguagem, a coordenação motora, o social, porque o autista ele tem muita dificuldade com a questão da interação social. E a parte pré-frontal do cérebro dessas pessoas, ela é comprometida. Então, as funções assim, executivas de planejamento, raciocínio abstrato, o humor, a impulsividade é muito afetada nas pessoas que possuem autismo. Mas o mais importante é a questão da linguagem, que é afetada, e o social, que é completamente comprometido no nível assim, alto de um autismo. Ok, vamos seguir com as perguntas que nós temos na tela. O que toda criança com autismo gostaria que as pessoas soubessem, Dayana? Que o Vanessa também fica à vontade para responder. Daqui a pouco eu vou só falando, né? Bom, é o seguinte, são tantas coisas que eu acho que uma criança autista gostaria que o adulto entendesse, mas o que pastor Jean, que eu acho mais interessante é que o autista, ele tem determinados comportamentos, tipo de comunicação, ele não entende as regras, não é porque ele quer ser assim, ele não consegue falar, ele não abstrai as regras como a gente, porque ele tem dificuldade com a abstração, ele não entende muitas vezes assim como se comportar nos lugares, porque ele tem uma síndrome, ele tem uma dificuldade, tem um transtorno. Eu acho que ele gostaria que a gente entendesse que a gente precisa ter mais paciência com eles, ter mais amor, mais flexibilidade, dar mais tempo para ele poder aprender, para ele poder se acomodar nas situações de vivência diária na vida. Um outro fator importante também, né, Dayana, que o autista, ele tem, assim, as questões sensoriais, pastor Jean, comprometidas. Então, por exemplo, a audição dele, o tato, o olfato, o paladar, todas essas áreas são comprometidas. Então, você pega uma criança autista e leva ela para a rua, para o shopping. Então, quando ela começa a ouvir os barulhos da buzina, celular tocando, aqueles ruídos que tem no meio da rua, não é como para a gente ouvir.
aquilo causa um sofrimento, sabe? Ele fica nervoso, por isso que às vezes ele grita, ele fica alterado, porque a questão sensorial dele é afetada. Então a gente precisa de entender isso também. Até mesmo a fala, né? É isso que eu ia te perguntar, você que é estudiosa da fala, da comunicação, então a Vanessa está dizendo aqui que isso não chega de forma ordenada no cérebro da criança? Exatamente, ele não consegue processar todas essas informações da mesma forma que nós conseguimos processar essas informações. Então é como se fosse uma bomba de informações para ele, e ele não consegue processar, separar essas informações. Inclusive a própria fala pode chegar a incomodar ele. Outras pessoas falaram, já deve ter visto alguns casos de filmes que a maioria das pessoas que estão em casa já devem ter visto, de autistas que chegam a tampar os ouvidos quando tem outra pessoa falando, balançar a cabeça, porque está incomodando ele. É isso que eu ia perguntar, por isso que muitas vezes eles ficam mais silenciosos, muitas vezes, né? Eles se comunicam menos verbalmente falando. Exatamente, porque essa informação que está vindo do outro, esse barulho, o barulho da própria voz do outro, incomoda ele de certa forma. Tudo que é externo, tudo que vem do outro, essa percepção dele, como a Vanessa colocou bem, que ela está alterada. Então, essa percepção da existência do outro, dele mesmo, também está alterada. E o autismo tem muita alteração de humor, porque a parte pré-frontal do cérebro é responsável pelo controle da impulsividade, esse humor. Então, ele fica nervoso, ele fica agitado, às vezes ele fica agressivo, ele grita, porque essa parte não está bem resolvida. Ok, vamos então para mais uma pergunta na tela, por favor. Eu acho até que essa já foi respondida, o que o autismo compromete, não é? Só para reforçar. Compromete a linguagem, coordenação motora, ou questão do social, né? O raciocínio abstrato, eles não têm. O autista, ele só pensa concretamente. Então, vai comprometer a aprendizagem na escola. Por isso que nós, professores que trabalhamos, né, o educador com o autista, ele consegue aprender? Consegue sim, mas de uma forma muito mais lenta, entendeu, professor Jean? O tempo que eles gastam para assimilar as coisas é muito diferente de uma pessoa que não tem essa síndrome. Então, a gente tem que dar tempo e respeitar as diferenças. Entendi. Né? Vamos mais uma pergunta na tela, por favor. O autismo é genético? Vamos responder? O autismo o que os pesquisadores falam? Pode ser genético, hereditário ou não. Por exemplo, se eu sou autista e eu tenho filho, ele pode ser autista também. Outro dia eu estava assistindo uma reportagem de um senhor, um homem autista, ele tem 3 filhos, 2 autistas e 1 não. Tá? Então ele pode ser genético ou não. Ou não. Isso. Como a Vanessa mesmo disse, né? É multifatorial. É multifatorial. Tem vários fatores que podem, né, aí tá levando ao autismo. Tem uma causa específica. Ah, tá. Então, no caso, o autismo é multifatorial, porque você não pode determinar exatamente o que causa, portanto, o tratamento, inclusive, vai ser bem ampliado, né? Exatamente. São questões genéticas, biológicas, hereditárias e várias. Muito bem. Vamos para uma próxima pergunta, então. Quais são as características da comunicação do autista, Dayana? Bom, geralmente cada autista tem aí características peculiares na comunicação dele. Mas tem 3 características que são bem marcadas, que você vai perceber na maioria dos autistas. São elas a ecolalia, a inversão pronominal e o mutismo. Não, tá? Explica primeiro o que é ecolalia. Explicar. Né? A ecolalia, ela é uma repetição de palavras. Então, o autista vai ouvir uma determinada frase, pode ser no comercial de televisão, pode ser a mãe falando, ou ele ouviu de alguém num determinado lugar uma frase e ele vai ficar repetindo ou uma palavra dessa frase ou um grupo de palavras que estava nessa frase. Então, isso que é ecolalia. E ele pode repetir isso, ficar repetindo isso imediatamente assim que ele acaba de ouvir, ou ele pode ficar repetindo isso, ele ouviu hoje e daqui a uma semana ele vai repetir isso. Pô, eu gosto de sorvete. Falando então, outra coisa interessante, pastor Jean, é que ele pode utilizar isso em contextos específicos. Por exemplo, o autista ele viu um comercial de um iogurte. Então, em determinado momento, por exemplo, ele pode estar com sede e ele pode associar essa palavra iogurte com ingerir algum líquido. Então, toda vez ele vai estar utilizando essa palavra para poder referir ao momento que ele esteja com sede. Verdade.
tá? Então, a ecolalia, ela se trata aí dessa repetição de palavras. Já a inversão pronominal, ela está relacionada à ecolalia. O autista, ele vai fazer a troca aí dos pronomes do eu por você, então ele nunca vai se posicionar como eu dentro do discurso. Ele nunca usa a primeira pessoa. Então se você fala, nossa, Pedro, você tá feliz hoje? Ele vai dizer para você, Pedro, muito feliz. Isso, Ele nunca vai, geralmente, tá? Claro, como eu disse, eles têm características peculiares, mas ele não se posiciona como eu dentro do discurso, ele sempre como você, tá? E a última característica é o mutismo, já são casos mais graves de autismo, em que ele não se comunica de forma, ele se trata